Estou retornando hoje, 21 de janeiro de 2026, agora às 20 horas e 7 minutos, o retorno da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero aqui, em Cristo Jesus, levar a bandeira do Evangelho de Jesus. A bandeira, essa bandeira aqui, vou enviar para o Cássio, em Pirapora, tá? Vou colocar aqui um cano PVC aqui e faz o trabalho de bandeira em nome de Jesus Cristo. Então, abram suas Bíblias na bandeira do Evangelho. Jesus transforma. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 8. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 8, no seguinte tema. Anote o tema da mensagem: a nova vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A nova vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No capítulo 7 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo desceu a regiões mais baixas do desespero humano, quando chegou a uma dolorosa constatação e fez uma desesperadora pergunta em Romanos 7, 24. Romanos 7, 24. Desventurado em umas versões, ou miserável em outras versões. Desventurado homem que sou, ou miserável homem que sou. Quem me livrará, corpo, desta morte? Romanos 7, 24. No momento que Jesus se fez conhecido como seu Senhor, na conversão a Ele, a mente carnal parecia ter morrido. Logo você viu que não estava morta. Assim, alguns crentes vieram a experimentar mais aflições depois de sua conversão a Jesus Cristo do que quando foram despertados para o sentimento de condição de perdidos, condenados. Desventurado homem que sou. Romanos 7, 24. Esse é o clamor dos crentes até que sejam aperfeiçoados em santidade. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou. Portanto, não é um desabafo de dor de uma alma perdida, nem um apelo desnorteado de alguém que está sob convicção de pecado, sem esperança. É a linguagem de um homem que está desmaiando, porque não vê ajuda suficiente próxima a ele. Miserável homem que sou! Esse é um clamor produzido por uma profunda compreensão da habitação do pecado. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou. É a confissão de alguém que reconhece não haver bem algum em seu homem natural. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou. É o lamento melancólico de alguém que descobriu algo a respeito da horrível profundeza da iniquidade que existe no coração e na mente. Aquele crente que se curva diante do solene e perscrutador ensino da palavra de Deus, aquele crente que aprende pela palavra de Deus a terrível ruína,
que o pecado tem realizado na constituição do ser humano, aquele crente que percebe o padrão elevado que Deus tem proposto não falhará em descobrir que é um pecador ou uma pecadora. Aquele crente que se esforça para perceber o quão tem falhado em alcançar o propósito de Deus, se na luz da palavra de Deus descobre quão pouco se parece com Jesus, vai dizer: miserável homem que sou. Esse gemido, desventurado, miserável homem que sou, expressa a experiência normal do crente. E qualquer crente que não geme dessa maneira está em um estado de anormalidade e falta de saúde mental, emocional e espiritual. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou. Se encontra tão ausente da comunhão com Jesus, ou tão ignorante dos ensinos da Bíblia, ou tão enganado a respeito da condição atual, que não conhece a corrupção do coração e da mente. Eu falo: miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Somente mais uma vez, a palavra desventurado, grego talaiporos, é apresentada. Não se espante, tá? Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Apocalipse 3, 17. Disse Jesus sobre a igreja de Laodiceia: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, um desventurado, um miserável. Sim, miserável, pobre, segue nu. A arrogância espiritual de alguns crentes da igreja em Laodiceia, na Ásia Menor, era que eles não precisavam de coisa nenhuma. Eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Os membros da igreja de Laodiceia estavam tão inchados, com soberba, tão satisfeitos com o que haviam conseguido financeiramente falando, dinheiro, posse, poder, sucesso, não tinham consciência da própria miséria. É isso que eu e que você, que nós, crentes, seja de qualquer idade, testemunhamos em nossos dias. Estamos vivendo no período laodiceniano da história cristã. A crente: eu não preciso de nada, estou bem. Tu é um miserável, tu é um cego, tu é um nu, disse Jesus. Quem vai discutir com Jesus? Senta no colo de Jesus e agradeça. Agora, quer saber o que Paulo diz com a expressão desventurado homem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Grego thanatos. Irmãos, irmãs, alguns comentaristas pensam que o apóstolo Paulo está usando uma figura emprestada do relato que Vigílio fez do costume que Mesêncio, rei dos Etruscos, tinha de amarrar seus prisioneiros
vivos a cadáveres em decomposição. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí olha só, uma pessoa viva amarrada a corpos em decomposição, cheiro maldito. Nossa, irmão, não é fácil não, não é fácil. Isso é um exemplo do que Paulo está dizendo. Você sabia disso? Essa não é a linguagem de desespero e de um desejo ardente da ajuda de fora e do alto. Aquilo do que o apóstolo Paulo desejava ser livre era chamado de corpo dessa morte. Esta é uma expressão figurada, pois a natureza carnal é chamada de corpo do pecado. Então Paulo está dizendo: quem me livrará desse fardo mortal e pernicioso? Meu eu pecaminoso, miserável homem que sou. Agora vamos entrar em Romanos 8. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo sobe às regiões mais altas da exultação, responde com confiança. Romanos 8:1. Vou ler no grego primeiro. Num ara oides catacrima em Christos Jesus. Grego, português. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo menciona o Espírito Santo uma vez. Romanos 7:6. No capítulo 8, o Espírito Santo aparece 17 vezes e está no centro das atenções. No capítulo 7, o eu está no centro e o resultado é morte. No capítulo 8, o Espírito Santo está no centro, o resultado é vida. Essa é a seção do Pentecostes de Romanos. Então, o contraste essencial que Paulo aqui apresenta é entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo. Não haveria discipulado cristão sem o Espírito Santo, uma vez que é Ele, o Espírito Santo, que nos vivifica, anima, sustenta, orienta, enriquece. Você sabia? Duas verdades teológicas básicas são mencionadas no texto em apreço. Um dia vai estar aqui com essa bandeirinha segurando o Gabriel, a Ana, o Lucas e os amiguinhos aí na casa de Lídia. Um dia vai segurar. Jesus transforma. Vou aqui considerar 2 pontos teológicos: a atividade salvadora de Deus por nós e o multiforme ministério do Espírito Santo. Ouça o decreto da palavra de Deus. O homem não pode salvar a si mesmo. Seus predicados morais não podem recomendá-los a Deus. A lei, embora espiritual, santa, justa e boa, não pode justificar o homem nem o salvar. A lei apenas realça o pecado do homem para condená-lo. Na verdade, o propósito da lei não é tirar o nosso pecado, mas convencer-nos dele. O papel da lei não é ser nosso salvador, mas ser nosso pedagogo, que nos conduz a Jesus Cristo.
Então, irmãos e irmãs, Deus fez o que a lei mosaica não podia fazer. Ouça o decreto da palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação, catacrima no grego, há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você já se converteu a Cristo Jesus? Justificados por Deus, por intermédio de Jesus, estamos livres da condenação que é o inferno. Estamos livres do casamento com a lei, já que morremos e ressuscitamos com Jesus. A penalidade da lei foi cumprida, a justiça foi satisfeita e agora não pesa sobre nossa cabeça nenhuma condenação. Nenhuma condenação. No âmbito espiritual, a condenação do pecado que deveria ter caído sobre nossa cabeça, caiu sobre Jesus, que morreu em nosso lugar, em nosso favor. Agora, pois, estamos quites com a lei e com a justiça divina diante do tribunal, o grande trono branco, lá em Apocalipse. Ninguém pode nos acusar. O diabo tenta, ele rodeia com esperteza, ele é um covarde. É Deus que nos justifica. Ninguém pode nos condenar. O diabo tenta. Pois Jesus morreu, ressuscitou, ao terceiro dia, ainda mais está à destra de Deus, intercede por mim, por Gessi, Genesi, Cássio, Lília, minha esposa, Ana, Gabriel e Lucas e todos os amigos que estão aí na casa de Cássio. Intercede por nós, Jesus. Agora, a palavra condenação no grego é catacrima. Aqui é mais que uma absolvição judicial. Agora, pois, já nenhuma condenação se refere à libertação não apenas da culpa, mas do poder escravizante do pecado. A palavra grega catacrima, condenação, não significa provavelmente condenação, mas a punição que segue a sentença. Assim, não há razão para nós que estamos em Cristo continuarmos fazendo trabalhos forçados penais como se nunca fôssemos perdoados pelo sangue de Jesus. Sabia disso? Digno de nota é o fato que somos justificados não pelas obras da lei, mas pela obra de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, não são as nossas obras que nos salvam, mas a obra de Cristo nos declara inocentes, inculpáveis e salvos. Embora a santificação esteja presente em todo o capítulo 8 de Romanos, seu ponto nefrálgico é a garantia da salvação de nossas almas. E Paulo começa com: agora, pois, já nenhuma condenação há
E termina: nenhuma separação. Abra sua Bíblia. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está não no pastor, não na igreja, está em Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. Em ambos os casos, nenhuma condenação, separação, refere-se somente àqueles crentes verdadeiros que foram convertidos pelo Espírito Santo de Jesus. Agora, Romanos 8:2. A explicação perfeita. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, no grego thanatos. Na antiga ordem, estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte. E nesse tempo, o que colhíamos era escravidão, porque o lado do pecado é a morte. Mas agora estamos debaixo da lei do Espírito da vida e o resultado é libertação espiritual. Se a ênfase de Romanos 8:1 era nenhuma condenação cataclísmica, a ênfase Romanos 8:2, nenhuma escravidão. A velha escravidão da lei foi abolida. O Espírito Santo introduz os crentes verdadeiros numa nova relação com filhos de Deus, nascidos livres. Então, irmãos e irmãs, qualquer faixa etária, a vida no Espírito Santo não é uma obediência exterior a um código produtor de morte. A vida no Espírito Santo não é um misticismo disforme, sem relação com a vontade revelada de Deus. Quer saber de que fomos libertados? Da lei do pecado e da morte. Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pela lei do Espírito da vida, o Espírito Santo é o doador da vida física e espiritual. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá vida, nos regenera, nos dá novo nascimento. É Ele, o Espírito Santo, que nos comunica a vida de Deus e esculpe em nós o caráter de Jesus. Estou feliz, vendo aqui na tela, atentos, Gabriel e Lucas. Parabéns, Cássia e Lília. A lei do Espírito de vida é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livre do pecado que conduz à morte. Ouça mais uma vez o decreto da palavra de Deus, Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e o tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Romanos 8:3.
vou compartilhar alguns pontos teológicos nesse sentido de Romanos 8,3. Ouça o decreto da palavra de Deus. A impossibilidade da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei estava impossibilitada de nos salvar espiritualmente. A lei estava enferma por causa da carne. A lei não podia justificar-nos nem nos santificar. A lei podia condenar o pecador, mas não podia anular o domínio do pecado. Não é que a lei era fraca, nós é que somos fracos. A impotência da lei não é intrínseca, não exige nela mesma, mas é nós, é nossa natureza caída, herdada de Adão. Não podíamos atender à demanda da lei, pois ela exigia de nós perfeição, mas não nos dava poder para fazer o que era certo nem evitar o que é errado. Mais uma vez, ouça o decreto da palavra de Deus. A intervenção divina. O que a lei não podia fazer, Deus fez. Deus enviou ao mundo seu próprio Filho, Jesus Cristo. Nossa salvação é um projeto eterno de Deus Pai, realizada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. Deus nos justifica por meio do seu Filho, Cristo Jesus, e nos santifica pelo seu Espírito Santo. O plano da salvação é essencialmente trinitário: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você sabia? Vamos continuar. Romanos 8,3, a encarnação de Jesus, porque fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Vamos entender isso aqui. Paulo escolheu cuidadosamente as palavras aqui sob a assistência do Espírito Santo. Se apenas tivesse dito que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne, estaremos caindo na heresia do docetismo, que defendia a tese de que a encarnação de Jesus era apenas aparente e não real. Se Paulo apenas tivesse dito que Deus enviou seu Filho em carne pecaminosa, estaríamos subscrevendo a heresia do gnosticismo, que afirmava que Jesus não podia ser Deus nem perfeito, uma vez que a matéria é má. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a encarnação de Jesus é que ele se fez carne, nasceu da Virgem Maria pelo Espírito Santo e não se tornou pecador. Jesus assumiu a nossa carne, mas não a nossa natureza pecadora. Você sabia a encarnação, pois o Filho de Deus, Jesus, na mais estreita das ligações possível com nossa condição pecaminosa, mas sem se contaminar com pecado.
E o sentido aqui é quando Jesus participou da nossa condição, ele, Jesus, venceu o pecado na carne, isto é, no campo onde o pecado tomou posse. Você sabia? Deus lançou nossos pecados sobre Jesus Cristo, seu Filho. A Bíblia diz em Isaías 53:6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Jesus carregou em seu corpo o madeiro por nossos pecados. Você sabia? Jesus foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus condenou na carne de seu Filho o nosso pecado. Deus julgou os nossos pecados na humanidade sem pecado de seu Filho Jesus. Jesus carregou em nosso lugar. Na natureza humana de Jesus foi dada, executada a sentença sobre o pecado. Portanto, para os que estão unidos a Jesus Cristo pela conversão, o poder do pecado foi destruído. O pecado, a partir de então, foi destituído do seu poder autocrático. O pecado tornou-se um poder derrotado, um tirano destronado por nosso noivo Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E ele veio para desfazer, destruir as obras do diabolos. Consegue entender esta pregação? A nova vida em Jesus Cristo? Continue ouvindo o decreto da palavra de Deus. O objetivo prático, Romanos 8:4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. No momento que Jesus morreu, morremos com ele. No momento que Jesus cumpriu a lei, cumprimos a lei nele. Assim, a lei não foi abrogada, mas cumprida. Porque estamos em Jesus, os preceitos da lei se cumpriram em nós. E assim, estamos no Espírito Santo e não mais na carne. Andamos no Espírito Santo, na nova dimensão espiritual. Essa semana, irmão, você já andou e foi guiado pelo Espírito Santo ou pela carne? Terceira razão, a santidade é obra do Espírito Santo. A santidade é fruto da graça trinitariana. É Deus Pai quem envia seu Filho ao mundo e seu Espírito Santo aos nossos corações. Fomos salvos para irmos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, porque Jesus transforma
transforma. Ouça agora o multiforme ministério do Espírito Santo em nós. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No momento que você dependia de si mesmo para atender a demanda da lei, vivia prisioneiro do pecado e caminhava, segunda a domingo, para a morte, para o inferno. Mas agora, uma vez que o Espírito Santo habita em você, que foi convertido a Jesus, você saiu da masmorra do pecado e foi libertado da sua tirania. Agora você é livre, não para desobedecer a lei, mas para cumpri-la. E só o Espírito Santo pode capacitar você a obedecer a lei, a palavra de Deus. Mais uma vez, ouça o decreto da palavra de Deus. Romanos 8, 5, 6, 7 e 8. O Espírito Santo nos predispõe para a santidade. Romanos 8, 5 a 8. Porque, isso aqui é sério, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, thanatos, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, 6. Agora o 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne e fede churrasco, no sentido espiritual, não no físico, não podem agradar a Deus. E diz a Deus, sem fé é impossível agradar. Então, quem está na carne não agrada. Quem não tem fé não agrada. Nos agradáveis. Paulo trata em Romanos 8, 5 a 8 uma antítese às duas forças que operam no homem são a carne e o Espírito Santo. Dois modos de vidas conflitantes. Somos governados pela carne ou pelo Espírito Santo. E Paulo não descreve aqui, nesse texto, dois tipos de cristãos. Um carnal e outro espiritual. O texto aqui fala, contrasta sobre o quê? Os que são salvos e os que não são salvos. A carne escraviza, o Espírito Santo liberta. A carne produz tormento, o Espírito Santo paz. A carne dá para a morte, thanatos. O pendor do Espírito para a vida e paz. A vida no Espírito Santo não elimina a possibilidade de pecar, mas nos confere poder de não pecar. Ter a mente ou a inclinação da carne é estar naquele estado de morte espiritual que atinge o ápice da segunda vida, da segunda morte, a morte eterna, que é e o lado do pecado. Cuidado com morte espiritual de crentes, morte espiritual. Pois uma pessoa
Homem assim, eu não preciso estar em igreja nenhuma. Estou muito bem com Jesus. Mentira, mentiroso. É um insensato, é um demente, louco. Se o crente moderno pode pecar sem dor, então o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. O Espírito Santo chora quando o crente sorri para o pecado. O Espírito Santo grita em silêncio: sai daí! Sai daí! O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo observa você passar por cima de tudo aquilo que Jesus suportou. Viu já aquelas corridas olímpicas de obstáculo, o cara passa por um obstáculo? O que a gente passa por cima daquilo que Jesus abençoou e pisa. Pisa na igreja, pisa na graça, pisa em tudo. Aí pensa que está certo, está bem. Estou tranquilão, estou na benção, pastor. Infelizmente, está uma desgraça. Olha só, isso aqui é sério, tá? E o crente moderno e morno, insensível, continua rindo. E o crente moderno e morno, insensível, continua negociando, escondendo, como se o sangue de Jesus não tivesse nenhum valor. Então, tem a inclinação no Espírito Santo, no entanto, é ficar cheio de entusiasmo nos mesmos frutos da vida cristã e no porvir. Romanos 8:11. Abra aí, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Romanos 8:11. Preciso deixar claro, entretanto, que quando Paulo fala em carne, não se refere ao tecido muscular e macio que cobre o nosso esqueleto, e aos instintos e apetites do nosso corpo, mas ao todo que compõe a natureza humana vista como corrupta e irredimida, ou seja, nossa natureza caída e egocêntrica. A carne é mais que sensualidade, prostituição. A carne é mais que luxúria sexual. É o homem vivendo no nível terreno, material, maligno, diabólico, separado de qualquer contato com o mundo espiritual. Temos que estar aqui. Ele está lá embaixo. Está lá embaixo. Aí, por que ele está assim, pastor? Não tem saúde mental, emocional, não busca o espiritual em Jesus. Busca o príncipe das trevas, aqui nesse mundão podre e demoníaco. Aí tem lixo tóxico. Aí perturba a mulher, o marido, os filhos em casa. Até o patrão perturba. Tem influência espiritual. Até a igreja perturba. Sabia disso? Paulo diz que aqueles que se inclinam para corrido na carne, do espírito para o espírito. Então, irmão, presta atenção aqui. O crente moderno acha que está no controle. Mas a verdade já começou a cair. Um pequeno pecado é o mensageiro do diabo
Um pequeno pecado vem sozinho, mas nunca volta só. E o crente moderno recebe como quem não vê perigo espiritual e pensa: é só uma vez, é só uma mensagem sedutora, é só um pensamento, é só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho só, um pouquinhozinho só, tá tranquilo. Mas o inferno é feito de só um pouco, empilhado por anos. Conclusão: enquanto o crente moderno ri e acha graça do pouquinho, o diabo constrói um trono em silêncio. Toda queda começa com uma concessão. E toda concessão nasce numa mentira. As trevas nunca vêm dizendo: olha, eu sou trevas. Ela vem com luz, parecida de Jesus. Elas vêm com perfume de aceitação, sorriso de modernidade. E faz como: olha, irmão, eu mereço esse homem, esta mulher, eu mereço, vou levar comigo. Já tentei demais, agora é minha vez. Isso não é tão grave não, tá? Fica tranquilo, sei o que eu estou fazendo. O pecado que os crentes modernos toleram hoje vai acorrentá-los e os matar amanhã. Por que nós fomos libertados do pecado da morte? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então, o discernimento espiritual não nasce da mente. Ele nasce de única fonte, o Espírito Santo. Então, permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, governe a sua vida, guie a sua vida ao centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Jesus abençoe nossas vidas aqui agora, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pensa assim: Jesus transforma, Jesus transforma, 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 transforma. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Irmã Genesi, consegue orar? Aí, irmão, isso aí.